gente, continuando com as nossas videoaulas, hoje nós vamos para mais uma lição. Nós vamos aprender a pregar botão na máquina de costura. Então, se você tem uma máquina que faz zigue-zague na sua casa, você já vai conseguir fazer essa lição, tá bom? Já estou aqui na máquina, já estou com a linha passada. O que é importante para a gente saber, para poder pregar o botão, é que nós vamos usar o zigue-zague comum da máquina, né? Nessa máquina aqui que a gente tem no Amor Exigente, ela faz esses pontinhos todos, e o zigue-zague comum, ele é representado aqui pela letra A, né? Que é esse pontinho aqui. Então eu tenho que ter esse cuidado. Se de repente a sua máquina ela faz mais de um tipo de costura, você tem que deixar ela regulada para fazer o zigue-zague. No caso aqui, está selecionada a letra C. A letra C vai fazer esse multi-zigue-zague. Então eu tenho que selecionar a letra A, ok? Porque é esse o pontinho que eu quero. Então, linha passada, zigue-zague comum selecionado. Tensão da linha da agulha eu posso trabalhar com 3,5. Não tem necessidade de eu colocar mais forte ou mais fraco. Seletor do comprimento do ponto, isso é importante. Essa chapinha aqui, como eu já havia mostrado para vocês, ela serve para isolar os dentes, né? Nós vamos colocar aqui na chapa da agulha para poder isolar os dentes, para a máquina não puxar o tecido enquanto ela costura o botão. Se de repente a sua máquina não tiver essa chapinha, você tem duas opções. Ou você coloca aqui o seletor do comprimento do ponto no 0, porque aí o dentinho da máquina não vai puxar o tecido. Ou, às vezes, pode acontecer também de a sua máquina ter uma regulagem já ter um botãozinho que você coloca aqui e você aperta esse botão ou alavanca e você abaixa os dentes. Então você pode trabalhar com uma das duas formas. Como eu tenho aqui essa chapinha, eu vou instalar ela aqui na chapa da agulha e volto mostrando para vocês já o processo pronto. Nós vamos começar retirando o pé calcador que estiver instalado na máquina. Nesse caso aqui, nós vamos tirar também a haste. Ela vai sair inteira. Opa! Vou abrir um pouquinho a chapa da bobina e vou encaixar essa chapinha ali. Ela tem uma posição correta para você colocar. Esses dois bracinhos aqui, ó, esses dois furinhos vão entrar nesses dois furinhos aqui. É muito fácil. Se você tiver dúvida de como coloca, você me pergunta no grupo, que aí eu oriento vocês. Vou puxar a linha para cima novamente. Agora sim eu fecho. E vou encaixar esse aqui. Aperto com a mão e dou o aperto final com uma chave de fenda. Só para ela ficar bem firme, para não ter risco dela, de repente, com a vibração da máquina, dela ficar frouxa e esse pezinho pode até soltar. Bom, essa técnica que eu vou ensinar para vocês, ela serve para você prender o botão de 2 furos e o botão de 4 furos. O procedimento é o mesmo, só vai mudar às vezes uma coisinha ou outra, mas é o mesmo passo a passo. Vamos lá. Você já tem o seu tecido, onde você vai pregar o botão, aqui eu marquei previamente. Você sempre prega o botão num tecido dobrado, nunca faça num tecido simples, porque ele pode não ficar bem preso. Nós vamos começar com o botão de 2 furos. Vou colocar aqui. A marcação tem que ficar no centro do pezinho. Aqui. Ok? Eu vou mudar um pouquinho o ângulo para facilitar um pouquinho mais. Uma coisa que eu esqueci de passar para vocês, como você termina a regulagem da máquina, para você pregar o botão. Então eu vou colocar aqui, ó, o botãozinho em cima da marcação, vou centralizar ele no meu pezinho
e abaixo do pé calcador, para ele ficar preso. E aí eu tenho que vir aqui na alavanca do zigue-zague, aí cada máquina é de um jeito, né? Você tem que aumentar o zigue-zague, aqui ele tá regulado para costura reta, você vai aumentar o zigue-zague, e conforme você aumenta, você observa aqui na agulha, ó, a agulha se mexe, tá vendo? Você vai procurar qual é a regulagem certa e você vai testar, ó. Você vai movimentando o volante da máquina com a mão, ela tem que entrar nos 2 furos, ó. Entrou nos 2 furos, então eu já encontrei a regulagem certa, que é essa aqui. Para esse tipo de botão é essa a regulagem. Então, encontrei isso, eu simplesmente vou segurando aqui, o botão já está no lugar certo, já está centralizado, está em cima da marcação, a máquina já está toda certinha, já está no zigue-zague, eu simplesmente vou costurar, vou dar mais ou menos uma meia dúzia de pontos, tá vendo aqui? E aí eu vou dar um retrocesso não, um arremate, perdão. Eu vou selecionar novamente a costura reta e eu vou movimentar essa outra regulagem aqui, ó, para a esquerda ou para a direita, para que a agulha entre num dos furos do botão e eu possa fazer uns 4 ou 5 pontos no mesmo lugar para arrematar. Aí eu venho, retiro o meu botãozinho, puxei, corto aqui essas linhas, corto as primeiras linhas também, e assim fica o botão. Muito bem preso, opa, olha só no avesso, como ele fica bom. E é um botão que ele não solta. Eu posso puxar o tanto que eu quiser que ele não solta, nem se você lavar. Por quê? Porque foi arrematado no final. Se eu não arrematasse, ele ia soltar. Esse foi o botão de 2 furos. Agora, para a gente fazer o botão de 4 furos, é a mesma coisa. Vou fazer aqui rapidinho. Lembrando que esse botão é menor do que esse, então a regulagem já não é a mesma. Eu vou colocar ele aqui, centralizo no pé calcador. Coloco o botão em cima da marcação. Agora aqui eu vou procurar qual é a largura do zigue-zague que eu consigo fazer a máquina entrar nos 2 furos, ó. Entrou no primeiro, entrou no segundo. Então já encontrei aqui qual que é a largura do zigue-zague. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou costurar. Não precisa ser muitos pontos. Como esse botão tem 4 furos, eu vou fazer a primeira carreira, depois eu vou levantar o pé calcador com cuidado e eu vou empurrar ele para trás até que os outros 2 furos estejam alinhados aqui onde a agulha vai pegar. Novamente eu verifico com a mão. Eu sempre falo para vocês não movimentarem o volante da máquina na direção contrária que ele roda, mas nesse caso vocês podem porque vocês não vão dar uma volta completa, é só para ver. Então aqui já verifiquei, tá entrando nos 2 furos, eu só vou costurar. E eu tenho que arrematar. Eu seleciono a costura reta, coloco aqui a agulha para a esquerda ou para a direita, tanto faz. Você vai ver aí qual é a melhor posição na sua máquina. E eu vou dar mais ou menos uns 4 ou 5 pontos para eu arrematar. Corto a linha. Corto as linhas, porque eu não posso deixar a linha na peça. Principalmente se você estiver cobrando, você tem que fazer um serviço bonito. E aqui fica, ó. Ainda deixei uma perninha de linha um pouquinho grande. Posso cortar um pouquinho mais aqui. Olha como fica. No avesso e no direito. Aqui eu fiz paralelo, 2 e 2, um botão de 4 furos. Mas eu também posso fazer cruzado. É muito fácil. Vou colocar aqui novamente outro botão com 4 furos. Só que ao invés de eu colocar ele
2 e 2, eu vou colocar ele cruzadinho. Aqui eu coloquei 2 e 2. Dessa vez, eu vou colocar ele nessa posição. Não assim, vou colocar ele assim. Então, primeiro eu vou costurar esses dois, depois eu vou virar 90 graus e vou costurar esses dois, certo? Mesma coisa, centraliza a marcação embaixo do pé calcador, coloca o botãozinho, com cuidado. Se você tiver dificuldade, você pode usar uma pinça. Abaixa o pé calcador. Vou aumentar o zigue-zague e verifico aqui, ó, tá entrando no primeiro furo, tá vendo? Tá entrando no segundo furo. Tá até passando um pouquinho, significa que eu aumentei muito, eu diminuo um pouquinho o zigue-zague. Aqui no primeiro, opa, às vezes você vai ter que reposicionar o botão para ele entrar certinho nos dois furos. É normal. Então, encontrei a regulagem certa, segurando essa linha aqui, principalmente a linha da agulha para ela não embolar, vou dar uns 4 ou 5 pontos. E aí, eu vou levantar o pé calcador e eu vou girar 90 graus, assim, para ele costurar os outros dois furinhos. Mesma coisa, eu centralizo com cuidado. Antes de eu costurar, eu venho aqui, ó, não coloquei no lugar certo. Procuro novamente a posição certa, tá entrando no primeiro furo, tá entrando no segundo furo. É só eu costurar. No final, eu seleciono a costura reta, coloco a agulha para a esquerda ou para a direita, tanto faz. Vou fazer para a direita agora. E arremato. Puxo aqui. Corto as linhas. E aqui está. Olha que beleza que fica no avesso. Muito firme, muito fácil. Claro que eu coloquei aqui com uma linha vermelha para ela aparecer no vídeo, mas vocês vão fazer com uma linha de uma cor que combina com um botão ou, dependendo do que vocês estiverem fazendo, uma cor que contrasta. Muito fácil de você pregar botão dessa forma e você ganha tempo. Se você tiver muitos botões para pegar, é só você anotar qual é a regulagem da máquina. Se você quiser, você vem aqui com um esmaltezinho ou uma caneta que você consiga apagar, você faz uma marcaçãozinha aqui para você saber até onde você vem e até onde você volta. Isso facilita muito o seu trabalho, você não tem que ficar toda hora parando e acertando a regulagem. E fica bonito. Espero que vocês tenham gostado, pratiquem bastante.